Diálogos. Acho que o problema está posto de uma maneira que não poderia deixar de ser competente e abalizada. E agora nos resta fazer uma discussão sobre como nós vamos utilizar essas informações para nos prepararmos para a campanha salarial de ano que vem. Porque Sandrone, Postman, a máxima que se diz é que, numa crise econômica, o setor de embalagens é o primeiro a sofrer, mas é o primeiro também a sair da crise. No caso da educação, a educação é uma das últimas a entrar na crise, porque as famílias cortam uma série de outras despesas e vão cortar a educação no final. Principalmente nós que representamos aqui professores que trabalham na educação privada, mas também a educação é a última a sair da crise, né? No jornal dessa semana, no Estado de São Paulo dessa semana, veio a notícia de que houve uma migração muito grande de estudantes do ensino básico, do ensino público para a rede privada. 268 mil estudantes. Quer dizer, a diminuição dos estudantes da rede privada tem 3 motivos, né? Principalmente no ensino médio, a evasão, a baixa densidade demográfica, e o terceiro motivo, por incrível que pareça, é a transferência para o ensino privado. Talvez com a crise haja um retorno, né, do ensino privado para o ensino público. Talvez haja também essas vantagens que foram aqui elencadas pelo Postman, no sentido de você poder até financiar a educação privada no imposto de renda, ou os modos de financiamento do ensino superior privado, por exemplo, pelo Estado, através de ProUni, FIES, etc. A questão que se coloca agora é como nós vamos utilizar isso para nos prepararmos para a nossa campanha salarial. Esse ano nós temos uma discussão, nós temos 3 sindicatos patronais que representam as escolas particulares, o segmento que é o SESI e Senai, que são 7 mil professores do Estado inteiro, um outro segmento que são os mantenedores do ensino básico, e um terceiro segmento que são os mantenedores do ensino superior, infinitamente mais competentes do que os mantenedores do ensino básico. Infinitamente mais competentes. Daí a gente saber do que aconteceu em termos de Congresso Nacional e de financiamento da educação. Quais são, e eu vou inaugurar por aqui, e já abro a palavra depois para as outras perguntas, quais são as perspectivas que nós temos em termos econômicos de uma razoável recuperação da economia ou de um aprofundamento da crise nesse intervalo de tempo, ou o intervalo de recuperação da economia, para que nós possamos fazer, por exemplo, uma negociação coletiva de ganhos ao longo do período, por exemplo, né? Haverá a possibilidade de uma recuperação da perda do período de uma vez só. A nossa data base é março. E também, a guisa de informação, a Federação congrega 26 sindicatos do Estado todo, tanto de professores quanto de auxiliares de administração escolar. Representamos praticamente 90% dos professores do Estado e quase a metade dos auxiliares de administração escolar do Estado. A nossa questão é exatamente essa: quer dizer, como nós poderíamos preparar estratégias em termos de negociação baseado nas questões econômicas e na possível recuperação econômica num determinado intervalo de tempo. Ô Celso, eu pensei que você fosse meu amigo. Colocar uma questão como essa é realmente obra de quem quer me deixar numa situação difícil. Mas, de qualquer maneira, só em voz alta, né? Não, o que me parece é o seguinte: a conjuntura, no seu plano mais geral, ela está se deteriorando porque há um impasse, a meu ver,
que está radicado na questão política. Enquanto a questão política não se resolver, e aqui falando de uma maneira bem direta, enquanto o presidente da Câmara for o Cunha e tiver esse enfrentamento com a presidente da República, eu acho que vai ser difícil que a questão política se resolva. Enquanto ela não se resolver, muito dificilmente a confiança dos empreendedores, dos empresários, dos capitalistas de pegar o seu dinheiro e investir médio e longo prazo não vai ocorrer. E isso provavelmente vai indicar uma deterioração ainda maior do que nós já estamos vivendo. A perspectiva de crescimento do PIB, o próprio governo dizia que era um encolhimento de 1,4 no início do ano, ou aos 3 meses atrás. Agora já é 2,4. Então, isso pode ser que piore. Piorando, o que isso representa? A piora representa o seguinte: muita gente que tem os seus filhos na escola não vai poder pagar as mensalidades. E, portanto, o nível de inadimplência vai cair. Perdão, vai aumentar. Aumentando o nível de inadimplência, as escolas vão dizer, como é que nós vamos fazer para financiar a nossa atividade? A nossa taxa de lucro tem que ser no mínimo X. Como é que eu faço isso? Então, a equação fica difícil. Por outro lado, eu recomendaria uma coisa que eu recomendo a todos que me perguntam sobre a situação de cada setor dos serviços públicos. Vamos fazer uma análise dos custos. Como é que estão se comportando os custos dos serviços públicos? Porque, olha, fui professor da Fundação Getúlio Vargas desde 1979. E me lembro que, naquela época, as salas de aula não tinham janelas mais ou menos lacradas, não havia ar-condicionado, não havia nenhuma aparelhagem eletrônica, todo mundo usava o quadro negro, com giz e tal. Agora, a disputa é com as meninas lá que sentem mais frio que a rapaziada e ficam escondendo o controle da temperatura. Tudo bem, mas quanto é que custa toda essa aparelhagem? E cada um quer ter o seu computador. Quanto custa isso? As novas exigências da educação estão levando, como eu mencionei aqui no início, a uma elevação de custos. Aumentou a produtividade? Vamos medir isso, porque com essa medida você pode ter uma visão muito mais sólida de argumentos dos empreendedores do ensino dizendo que os custos estão crescendo. Mas vamos ver que custos são esses que estão crescendo, que justifique o aumento de uma mensalidade, o aumento de uma matrícula e que justifique também pagamento decente para os seus professores. Então, eu acho que um trabalho a ser feito é esse. Vamos abrir essas contas, vamos todos examinarmos em conjunto, porque se a conclusão é que os custos estão realmente aumentando, e se eu quero uma educação de qualidade, vai haver uma contradição. Ou eu arranjo um jeito de financiar isso, ou então a situação vai para o confronto. Não há outra alternativa que ir para o confronto. E ir para um confronto no momento em que a economia está retrocedendo, que há desemprego, que há recessão, é o pior momento para o movimento sindical. Não é? Não há grandes perspectivas de fazer greve quando todo mundo está perdendo emprego, quando todo mundo está agora... O movimento é para manter o emprego, mesmo com o salário mais baixo, que isso já está ocorrendo em algumas áreas, aí, especialmente das montadoras. Então, eu acho que, primeira coisa, saber de onde vem o financiamento para a educação. Como é que isso se forma dentro do orçamento, por exemplo, de um estado ou de um município? Isso em termos daquilo que o setor público pode contribuir para equacionar o problema da educação. Essa migração aí que você pode estar presenciando
pode também prejudicar a receita do setor privado, que vai perdendo aluno, vai perdendo matrículas e há um encolhimento dessa receita. Ver isso por um lado. Por outro, examinar a questão dos custos e dos planos de cargos e salários que os professores têm. Talvez um benefício possa ser adiado para um momento de melhora, um compromisso, se isso ocorrer, e, portanto, evitar uma situação de conflito, de confronto, que é um jogo de perde-perde para todos, para os professores e para os alunos, especialmente para os alunos e para a qualidade do ensino. Eu vejo a situação como muito difícil, na conjuntura que se abre agora, que está abrindo agora esse ano. Tudo consequência daquilo, das verdadeiras irresponsabilidades que foram feitas no passado recente. Mas agora é olhar para frente, é ver o que dá para fazer, como se pode equacionar e como se pode imaginar novas fontes de financiamento, da educação, que sejam diretas ou indiretas. O que são fontes de financiamento indiretas? Eu diria o seguinte: se você resolver formas não tributárias de financiar o desenvolvimento urbano, eu estou olhando isso para uma prefeitura ou para um estado, você pode deslocar recursos tributários que iriam para esse desenvolvimento urbano, porque você encontra novas formas, e elas existem, e reservar esses recursos para o financiamento de um outro setor, que pode ser o setor da saúde ou pode ser o setor da educação. Então, esse deslocamento, me parece que essa imaginação do deslocamento tem sido muito pouco pensada no caso brasileiro. Se pensa mais como financiamento de um setor, financiamento do outro setor, todo como se fossem compartimentos estanques, e que há uma relação entre eles. Mas, em suma, vejo a situação bastante complicada, bastante difícil, e que vai requerer muita conversa, muita negociação, para que se chegue a uma situação razoável, ou seja, que não se receba o peso dessa crise que já está instalada no Brasil sobre uma categoria, só que uma categoria receba todo o peso dessas perdas que nós estamos já presenciando na nossa economia. Né? Obrigado. Márcio? Bom, eu diria que nós precisamos pensar um pouco o método desses momentos em que os sindicatos têm a possibilidade de colocar as questões do trabalho, do mundo do trabalho, em relação ao patronato. Né? Eu acho que nós ainda estamos muito vinculados à perspectiva da ascensão do sindicalismo brasileiro no final dos anos 70, que é uma ascensão associada, em grande medida, ao problema inflacionário. Né? Tanto é que a gente sempre fala de campanha salarial. Né? Eu acho que não se justifica mais esse nome, campanha salarial. Eu começaria, na verdade, pensando, a negociação coletiva de trabalho, abrindo a perspectiva para olhar o horizonte mais amplo do mundo do trabalho nessa relação entre patrão e empregado. Né? Digo isso porque, obviamente, que a questão salarial sempre é central, mas ela pode e deveria, talvez, perder importância relativa se a gente olhar um pouco as transformações mais amplas que estão ocorrendo no âmbito do mundo do trabalho. Né? Em primeiro lugar, pelo fato de que, nesse caso aqui, é explícito, mas, de maneira geral, isso está ocorrendo no Brasil como um todo, que é o crescimento do trabalho imaterial. Né? O que nós fazemos como professores, basicamente, não é trabalho material, não é um trabalho que resulta em algo concreto, palpável, tangível, é um trabalho de outra natureza. Né? E esse trabalho de outra natureza, que anteriormente era, de certa maneira, minoritário, se tornou majoritário. Né? Quando o Brasil criava emprego, 4/5 do emprego criado era basicamente empregos vinculados ao setor de serviços, e serviços cada vez mais associados à presença de tecnologias de informação e comunicação. O que significa dizer isso? Que o trabalho imaterial é um trabalho portável. É diferente do trabalho na indústria, o trabalho na agricultura, na construção civil, em que o trabalho precisa ser realizado num local determinado.
Ele não pode se levar para casa. Eu não posso levar para casa a linha de montagem de automóvel e fazer em casa. Eu não posso fazer em casa um pedaço da construção da ponte que é feito no canteiro de obras. Não é? Mas o trabalho imaterial, o trabalho de serviço, ele pode ser realizado em qualquer lugar. Ele não precisa mais de um local determinado. Né? Em outras palavras, na verdade, nós temos o quê? O trabalho imaterial faz com que as pessoas passem a estar plugadas quase que 24 horas por dia em função dos novos métodos de gestão do trabalho, que colocam, né, remuneração de acordo com metas de produção, metas de vendas. Bom, o trabalho do professor, o trabalho de educação, é fundamentalmente isso. Tá certo? E o que eu estou chamando a atenção para isso porque, como professor, percebo, na verdade, que a antiga docência, a docência que era, na verdade, uma vocação, né, era um compromisso da vida toda com a educação, está se transformando, na verdade, numa profissão como outra qualquer, em que o cidadão vai lá, dá aula e não tem conexão mais direta com a educação. Então, acredito que poderia abrir aqui uma grande oportunidade para repensar, tá certo, as condições de trabalho na atividade pela qual vocês respondem, que é a atividade do ensino, da educação, da docência. Não é? Porque, evidentemente, que a educação não é alguma coisa que se faz apenas e tão somente na sala de aula. Ela é feita para além da sala de aula. É diferente de um outro tipo de trabalho. Não é? Então, nós estamos submetidos cada vez mais, não é, a uma jornada que excede o local de trabalho. Tá certo? Uma jornada que é cada vez mais intensiva, com a presença das tecnologias de informação, uma pressão constante pela capacitação, pela qualificação. Né? Esse tipo de regime de trabalho, ele implica cada vez as chamadas novas doenças profissionais. Tá certo? É o burnout na língua inglesa, o karoshi na língua japonesa, não é? É a nossa depressão, é a presença crescente do uso de drogas. Ou seja, olhar um pouco o objeto pela qual o sindicato negocia, não é? Que não é apenas o exercício da profissão enquanto está na atividade de sala de aula, mas já entendendo dentro de uma perspectiva cidadã mais ampla, como um sujeito que anda de ônibus, que precisa dos meios de comunicação, dos meios de locomoção, um cidadão que tem também desejos e anseios, uma pressão pela capacitação. Então, eu começaria, na verdade, deslocando um pouco a problemática do salário. Eu sei que se era o caso de fazer, vocês vão fazer ou não, de um dia para o outro é muito difícil, isso é uma perspectiva, isso é um planejamento. Não é? Eu me lembro quando trabalhava no Diese, que a gente sempre procurava dizer que, quando fechava uma negociação coletiva, na verdade estava se abrindo uma outra, porque, obviamente, chegar numa negociação coletiva significa ter preparado uma série de atividades anteriores, etc., mobilizado a categoria. Então, me parece que esse é um tema que valeria a pena abrir discussão. Nós temos poucas pesquisas realizadas no Brasil sobre as condições de trabalho desse novo mundo do trabalho, o mundo do trabalho imaterial. Pesquisas realizadas na Inglaterra com trabalhadores dos serviços que utilizam tecnologia de informação demonstram que na Inglaterra não existe mais a semana inglesa. Porque as pessoas continuam trabalhando para além do local de trabalho. Então, são realidades novas que a gente precisa entender muito bem os desejos do público pelo qual nós, ou vocês, buscam representar. Tá certo? Há poucas pesquisas sobre a categoria, como é que as pessoas pensam, porque a gente tinha no passado, o sindicalismo anterior, você tinha assembleias com muita gente, tinha uma interação muito maior do que nós temos hoje. Então, acho que há um espaço novo, porque muitas vezes, não é o caso, mas muitas vezes a direção da empresa conhece melhor os trabalhadores do que o próprio sindicato. Tá certo? Então, está uma disputa do ponto de vista da concepção, não é, de trabalho que se tem. Estritamente em relação à questão econômica, eu diria assim, nós talvez estejamos próximos do que ocorreu no início dos anos 80, como tudo é muito novo, aqui nem vai lembrar, mas nos 80 nós tivemos 3 anos de recessão. Não está afastado isso. Nós podemos ter uma recessão esse ano de 2,8% ou mais, e podemos ter uma recessão de 1,2%, 1,3% ou mais. Eu estou isso aqui especulando, obviamente não tem base para isso, mas do jeito que está evoluindo o quadro, não há um horizonte imediato. Claro que uma alteração, não sabemos como é que é esse jogo que está acontecendo agora, da mudança ministerial, pode haver um acordo, outro encaminhamento que permitem fazer ações diferentes, mas o que nós estamos vendo neste governo, na verdade, não é uma contradição. Você tem, de um lado, a Fazenda e o Planejamento cortando gastos, tá certo? De outro lado, o Legislativo aumentando gastos, e, de outro lado, ainda, o Banco Central aumentando gastos. Então,
é uma equação que não tem solução, não tem ajuste fiscal numa economia recessiva. Tá? Então, o quadro econômico, eu diria assim, não é favorável, tá certo? Estamos talvez vivendo a hora do pêndulo, né? A gente conseguiu avançar muito para um lado, agora o pêndulo vem vindo para cá. Se a gente fosse discorrer aqui das novas formas de contratação que estão ganhando importância, como, por exemplo, o contrato 0 hora, que existe na Inglaterra. Tá certo? É o contrato 0. O professor fica esperando a oportunidade de ser chamado para exercício de algumas horas em alguma sala de aula. Certo? Tem barbaridades que estão ganhando importância. Então, eu acho que a campanha poderia ser, não é, também uma campanha de conscientização, porque quando a gente tem pouco a oferecer, a presença, a participação, não é, a conscientização tem um valor inegável. Não é? Procurar entender o que está em curso também em outros países, porque eu fiquei extremamente frustrado. O Estado de Goiás, por exemplo, agora abriu um processo de expansão das OS na educação pública. A saúde nesse município, o SUS desse município, 50% do SUS aqui na cidade de São Paulo está na mão de OSIPs, de OS. Há um processo de privatização violento. Então, eu diria assim, talvez seja um momento muito mais para resistir do que imaginar avançar. Mas, para resistir, precisa pensar muito. São estratégias novas. Não é? Desculpe se eu não sou muito alvissareiro do ponto de vista das perspectivas. Foi levantado aqui logo no início o que está em curso dentro desse proposição de emprego, de tornar aí novamente o negociado acima do legislado, mas não vamos esquecer que nós temos uma proposta da terceirização, que também é uma coisa dramática do ponto de vista de manter o mínimo que a gente conseguiu conquistar durante muito tempo. Muito obrigado. É duro, mas a gente precisa ouvir, né? Uma informação que nós tivemos ontem aqui no município de Belo Horizonte, um companheiro nosso é vereador em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, o governo do PSB, do Márcio Lacerda, tem 36 OSIPs, 36 OS da educação entregues para a Odebrecht. Os professores serão contratados pelo município, mas os diretores, a gestão é da Odebrecht. E ela tem a gerência, a gestão do projeto por 30 anos. Foi isso, né, Conceição? Hein? Fala dos valores. Eu não me lembro dos valores. 140 milhões para construir todas as unidades, e em 20 anos o poder público vai repassar para o Odebrecht 1 bilhão e 200 milhões. Isso. Na razão de quase 30 vezes, né? 1 bilhão e 200 milhões. Esse companheiro nosso, que é vereador, ontem estava participando de uma audiência pública, exatamente nesse sentido. Aí, é o vereador Gilson Reis, lá que você conhece, lá do PCdoB de Belo Horizonte. São 12 horas e 30 minutos. Nós poderíamos fazer aí um bloco de três perguntas para que eles pudessem responder. Estou aqui aceitando inscrições. Hein? Não, ligado a qualquer coisa. Tá bom. A Silvia é uma. Depois, na fala dela, a gente vai pegando outra. É sobre um assunto muito caro ao movimento sindical, que é a reforma previdenciária. Você citou isso, né, como uma das coisas que precisam ser mexidas. Na verdade, eu acho que existe reforma previdenciária em processo desde que a Constituição entrou em vigor, uma reforma que, até agora, só tirou direito. Eu queria que vocês comentassem, eu entendo ser uma coisa necessária, mas eu queria que vocês comentassem o que seria, na visão de vocês, necessário reformar. Como está sendo gravado, a professora Silvia é diretora da FEPESP e do Simp São Paulo, aqui da cidade. Mais alguém? Então, nós ficamos com a pergunta da professora Silvia. Quem começa? O Sandrone? Essa é uma questão bastante espinhosa e que requer uma discussão profunda, mas
nós temos que olhar historicamente o que aconteceu com esse sistema, o que vem acontecendo com ele. E uma das coisas que mais caracteriza os últimos, digamos, 20, 30 anos, é, por um lado, o fato da urbanização crescente levou uma quantidade maior, crescente de pessoas ao abrigo da Previdência, porque ela não tinha seus efeitos no meio rural. Passou a ter depois da Constituição de 88. Mas, nesse período que eu mostrei ali, aqueles 30 anos de crescimento fizeram com que as contribuições daqueles que estavam empregados, tinham carteira assinada, fossem superiores aos benefícios concedidos, aqui estou me referindo ao INSS, não ao setor público. Então, fossem superiores. Esse superávit aí ajudava a cobrir o déficit do setor público. Mas, a partir de 97, com a crise, os 30 anos de crise, o número de contribuintes, ou contribuições, diminuiu em relação ao que vinha ocorrendo nos últimos 30 anos. E esses aí que estavam empregados nos últimos 30 anos se aposentaram 30 anos depois. Então, a partir de 97, houve um desequilíbrio. Eu estou me referindo à Seguridade Social como um todo. E, portanto, houve um elemento a mais, que foi a Constituição de 88, albergando também os trabalhadores rurais. Então, muita gente que pensa como um tecnocrata, que está cheio aqui pelo Brasil, dizia, não, mas isso aí deve ser porque esse pessoal aí nunca contribuiu e agora quer ter o benefício, os trabalhadores rurais, né? Então, uma vez eu tive até a oportunidade de dizer a um deles o seguinte, escuta, você almoçou hoje? Porque o teu almoço foram desses caras aí que estavam trabalhando lá e aí não tem nenhum amparo agora, e se desgastaram e tal. Quer dizer, não é mais uma questão de dizer, ó, contribuiu e agora recebe benefício. Tem que receber mesmo. Não é. E isso, claro, agrega um elemento de pagamento que muitas vezes você não tem com as contribuições daqueles que estão empregados. Inclusive, durante os anos 80 e 90, houve um grande número de trabalhadores que passou para a informalidade, não tinha carteira assinada. Então, houve um desequilíbrio. Além desse desequilíbrio, houve um outro que foi, aqui vou bater na mesa, a esperança de vida nos últimos, acho que 20, 30 anos. Não, eu estou batendo na mesa por uma razão, porque eu sempre disse que eu dei o melhor de mim para os meus alunos, mas com interesses de longo prazo, para que eles fossem bem formados, belos salários, pagassem pelo teto e garantissem a minha aposentadoria no futuro. Essa é a minha intenção. Mas é que a esperança de vida cresceu mais de 15 anos. Então, no passado, se a gente se aposentava aos 60 anos, ia para a beira de rio pescar, 3 anos depois morria e desocupava o lugar. Então, deixava talvez uma pensão para a viúva, mas agora o sítio não morre mais. E aí houve um desequilíbrio também. E, finalmente, houve o desequilíbrio trazido pelo Viagra. Isso foi... Não sei se souberam disso, que o Viagra, feito, por exemplo, morria a esposa. Então, no caso, aí o sujeito tinha uma sobrevida sexual brindada pelo Viagra. Aí se casava com uma jovenzinha de 25 e a trepidação fazia com que ele morresse. E aí a pensão passava para a viúva, quer dizer, o negócio ficava interminável. Parece até que a Previdência está tomando agora uns cuidados de evitar que pensões para... Sim, já mudou. Mas por esse estudo, e também havia aqueles casamentos fictícios de tio com sobrinha e tal. E tudo isso vai agregando uma quantidade de despesas que vai tornando o processo inviável
do ponto de vista do equilíbrio atuarial que foi pensado no passado. Então, aí não tem jeito. Ou você arranja recursos para ir financiando essa diferença, e que vai aumentar, hein? Com esse número de desempregados que nós vamos ter daqui para frente, também as contribuições vão diminuir. Agora, aqueles que estão aposentados e estão vivos, têm que continuar recebendo. Aqui, no caso, isso é uma regra pétrea. Recebendo as suas aposentadorias, ainda que sejam merrequinhas. Para viabilizar o sistema, o governo anterior, o que fez? O Fernando Henrique, né? Fez uma reforma ali que garfou uma parte dos benefícios. Mas, se a coisa continuar como está, duas uma, ou você arranja recursos de algum lugar para financiar essa diferença que vai aumentar, ou então você aumenta, por exemplo, a idade de aposentadoria. Quer dizer, você vai retardando essas despesas o mais que você puder. Claro que isso é algo assim que fere profundamente, especialmente as pessoas que trabalharam durante toda a vida e chega no final, não, tem que esperar mais um tempo. Ou então estão recebendo menos do que esperavam receber, no momento em que elas não têm mais como se defender. Seríssimo. Agora, uma outra alternativa seria mudar o sistema, mas aí teria que se estabelecer uma regra de transição que não deu certo em outros países, durante um tempo até que funcionou, mas não deu certo, mas que exigiu uma tremenda opressão sobre os direitos dos trabalhadores, que foi a reforma chilena, e também a Argentina. Então, isso significa o seguinte: não há saída, digamos, agradável nesse caso. Ou você vai para uma saída desagradável ou vai para uma desastrosa. E aí vai depender de que lado você está da equação. Não há como continuar financiando do jeito que ela está. Eu acho que essa diferença tende a se agravar e, portanto, ou você tira dinheiro de alguma outra fonte, ou então a situação vai se agravando e, no limite, nesses casos extremos explosivos, a situação sempre é a pior possível. Então, tem que pensar muito claramente nesse processo de transição, quer dizer, tem que pensar estrategicamente para evitar que essa situação se deteriore a tal ponto que, no final, tem aquelas soluções assim heróicas que todo mundo sai rangendo os dentes, querendo matar o próximo. Nós continuamos com mais de 700 pessoas assistindo ao vivo pelo site esse nosso encontro. Márcio. Bem, o que eu poderia dizer de complementação ao que o professor Sandrone já destacou. Bem, entendo que o tema previdenciário é realmente um tema complexo, tá certo? Mas não é o tema que deveria ter a centralidade que os liberais vêm apresentando, né? Porque, de certa maneira, no argumento liberal, cada vez maior, é dizer que o povo não cabe no país, né? E isso significa, então, reconhecer que uma parte do povo vai ficar na beira da estrada e que a razão, né, do problema, não apenas previdenciário, mas do Estado todo, não é, decorre da Constituição de 88. Portanto, a saída é a desconstituição daquela que foi para nós uma referência, um resultado importante do ponto de vista político que permitiu constituir a Constituição Federal de 1988. Né? Acredito que mais grave que o problema da Previdência é o problema com os juros. Os juros não geram nenhum gasto produtivo, ele só concentra a renda, tá certo? Eu acho que esse é o problema que tinha que estar maior centralidade e não o tema previdenciário, né? Mas, obviamente, que a Previdência, a meu modo de ver, tem dois aspectos que devem ser realçados. Um aspecto relacionado a problemas de ordem conjuntural e outro aspecto relacionado a problemas de ordem estrutural. No que diz respeito à questão conjuntural, né, eu diria o seguinte: nós temos, na verdade, uma Previdência
que é procíclica, ela aumenta ou reduz as despesas vinculadas ao ciclo da economia. Se a economia cresce bastante, cresce emprego, vai melhorando a circunstância da arrecadação, e, ao mesmo tempo, quando nós temos um descenso econômico, como é o caso, reduzem-se as receitas, não é? E, ao mesmo tempo, nós temos a continuidade, cerca de 3%, a Previdência tem um crescimento vegetativo de 3%. Nos seus gastos acima da inflação. Então, ela tende a crescer porque há um processo já de envelhecimento da população. Temos o problema da Previdência, que resultou também das opções que foram feitas da política macroeconômica da desoneração fiscal. Tá certo? A desoneração fiscal impôs menor receita arrecadatória para o Estado, cerca de mais de 100 bilhões de reais, e isso, agora, os analistas veem que há uma diferença e dizem que a diferença é o problema da Previdência, tem que cortar a Previdência, quando, na verdade, houve uma opção por parte das desonerações que terminaram esvaziando o cofre que financiava parte importante da Previdência. Bom, há problemas da Previdência do ponto de vista da forma com que ela foi montada. Não é? A Previdência privada, vamos dizer assim, a Previdência privada, não, a Previdência pública, o regime geral da Previdência, que encobre todos os trabalhadores em regime de CLT, ele não é desequilibrado. De maneira geral, a arrecadação é suficiente para pagar a despesa. Né? O grande problema da Previdência é o problema da Previdência pública, tá certo? Porque há, evidentemente, ali situações bastante estranhas que vêm sendo, de alguma forma, enfrentadas, né? Mas, por exemplo, nós temos 400 mil aposentados e pensionistas que vieram das Forças Armadas. Esses 400 mil beneficiários da Previdência que vieram das Forças Armadas implicam um gasto de 24 bilhões de reais. 400 mil. Que é o mesmo valor que se compromete, um pouco mais do valor que se compromete com o Bolsa Família, que atinge 50 milhões de pessoas. Tá certo? Nós vamos enfrentar essa questão da Previdência dos militares. Tá certo? Tem outros problemas que são, nosso modo de ver, num país tão injusto como o nosso, não é uma injustiça, de certa maneira, você garantir ao servidor público uma remuneração que equivale a de um ativo. Ativo. Isso já foi modificado do ponto de vista da aposentadoria no plano federal com a introdução de um fundo agora complementar. Né? Isso está em início, está em funcionamento, mas tem nos estados, tem nos municípios. Bom, o fato concreto é que nós estamos comprometendo cerca de 11,5% do PIB com Previdência Social, com 27 milhões de pessoas beneficiadas. Esse gasto com a Previdência equivale a tudo que nós gastamos na área social. Hoje gastamos 24% do PIB na área social. Então, quase a metade é da Previdência. É estranho isso quando você compara com a experiência de outros países, em que a Previdência responde por 4%, 5%, 6% no máximo do PIB. Tá certo? Então, tem especificidades que precisam ser consideradas, mas acredito que também não precisamos reconhecer. Nós aqui, no campo, digamos, progressista, sindicato, pensar a Previdência, para que serve a Previdência? Porque acho que esse é um conceito que hoje está em aberto. A Previdência instituída em 1883, a primeira experiência de Previdência que veio de Bismarck, não é? Ela surge como uma grande conquista dos trabalhadores para permitir que eles possam viver sem ir ao mercado de trabalho. Tá certo? Porque, até então, quem poderia viver sem ir ao mercado de trabalho eram os ricos, os proprietários. Os demais, para viver, tinham que submeter-se ao mercado de trabalho. Então, a concepção de Previdência Social é liberar o homem ou a mulher do trabalho heterônomo, o trabalho pela sobrevivência. Tá certo? E foi assim que se constituiu o sistema previdenciário, que ganhou grande avanço no século XX. A questão concreta é que nós temos hoje 27 milhões de trabalhadores que são beneficiados pela Previdência ou pensão, pela aposentadoria e pensão, mas 1/3 desses trabalhadores não são aposentados. Eles recebem o benefício e continuam trabalhando. Bom, a Previdência, então, ela é uma forma de tirar as pessoas do mercado de trabalho, ou a Previdência é um segundo cheque? Certo? Isso é uma questão que tem que ser respondida.
Alguns dizem, não, mas as pessoas estão se aposentando e continuam trabalhando porque recebem muito pouco sem aposentadoria. Bom, é questionável, a Previdência paga basicamente o que a gente recebe como salário. E se recebemos pouco, não vamos receber muito. Quem são os trabalhadores que se aposentam e continuam trabalhando? São os trabalhadores da agricultura familiar? Os metalúrgicos, mineiros? Não. São os professores universitários, são os delegados, os juízes. Tá certo? Então, não são os que mais precisam. Tá certo? Então, essa é uma questão que nós precisamos posicionar. O que queremos com a Previdência? É para as pessoas saírem do mercado de trabalho, viver sem ir ao mercado de trabalho, abrindo possibilidade das novas gerações entrarem no mercado de trabalho, ou a gente quer a Previdência como segundo cheque? Certo? Essa é uma questão que precisa ser resolvida. Porque não, qualquer país sério, a pessoa, quando se aposenta, pergunta para ela, você vai trabalhar ou não? Não, eu vou continuar trabalhando. Então não tem Previdência. Por que você vai continuar trabalhando? Previdência é para a pessoa sair do mercado de trabalho. Então, essa é uma questão que precisamos responder, porque se a gente não responder, não é possível financiar a aposentadoria para sair do mercado de trabalho e continuar no mercado de trabalho. Segunda coisa foi aqui levantada, não é, que estamos vivendo um regime da transição demográfica. As gerações, né, que chegam aos 60 anos, dizem a idade sexy da vida, né, sexagenária, terão uma expectativa média de vida de mais 22 anos. Então, vão aos 82 anos de idade. O que a gente contribui para a Previdência em bases correntes, não é suficiente para financiar 22 anos de Previdência. Não dá para financiar. Se você pegasse o dinheiro que a gente quer descontar do salário, colocasse numa poupança, numa aplicação, só se fosse uma boa aplicação, durante 30 anos ou 35, e depois tirasse esse recurso para pagar o seu salário, ele não venceria 20 anos. Então, tem essa questão de como é que você financia a inatividade por tempo tão longo. Terceira questão, a questão estrutural, é o trabalho imaterial. No trabalho imaterial, as pessoas, em geral, aposentam-se e não conseguem ficar sem estar vinculado ao trabalho imaterial de alguma maneira. Tá certo? As pessoas vão chegar aos 60, 70 anos e estão ativos ainda, vão trabalhar até 80, 90 anos. Por exemplo, nos Estados Unidos, também tinha a tal dos 70 anos lá, expulsória, né? A pessoa chega aos 70 anos tem que ser aposentado. Bom, essa questão foi levada à Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte entendeu que aquilo ali era preconceito contra as pessoas de mais idade. Portanto, não tem limite para se aposentar. Tá certo? Então, são questões novas sobre as quais você precisa refletir, estudar, é uma questão profunda que precisa saber como nós vamos nos posicionar. Porque se a gente não tem capacidade de se posicionar olhando na nossa perspectiva, que é do trabalho, tá certo? Os liberais vão sempre dizer que é uma coisa sustentável, tem que cortar direito. Bom, é a ladainha que nós já conhecemos muito bem. Muito obrigado. Nós queremos agradecer novamente aos companheiros e companheiras aqui presentes dos sindicatos integrantes da FEPESP, agradecer aos internautas que estão nos acompanhando aí pelo site, ao vivo, agradecer profundamente ao professor Paulo Sandrone, ao professor Márcio Postman, pelas brilhantes explanações de hoje, e agora nós vamos ter que ter um tempo para refletir, etc., para poder depois transformarmos essas palavras em ação. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado a vocês aqui. Até logo. Diálogos.